Olá, eu sou o Enzo e vou explicar como eu fiz a questão 4 da lista de cálculo numérico. Bom, a questão 4 nos dá uma função e primeiro nos pergunta: determine os intervalos onde existem zeros de f de x. Bom, então a primeira coisa que eu fiz, que eu prefiro fazer, primeiro verificar o domínio dessa função, que no caso a gente só tem problemas com a raiz aqui do x, e a gente determina então que x precisa ser maior ou igual a 1. E eu deixei aqui num formato de igualar a zero para a gente utilizar depois. Aí, com isso, eu comecei a plugar valores a partir de um que a gente pode. Então, a gente colocando um aqui, aqui vai dar um menos um dá zero. Aqui a gente coloca, substitui pelo menos um aqui no menos x. E esse valor na calculadora dá menos 0,74. Aqui com 2 a gente pula aqui de novo, aqui vai dar raiz de um. Aqui elevado a menos 2 dá 0,73. Com isso, a gente já tem um resultado de y negativo, depois um positivo. E a gente já consegue concluir que tem pelo menos uma raiz aqui nesse intervalo. Então, a gente tem a função de 1 vezes função de 2, multiplicadas, elas acabam dando um valor negativo, menor do que zero, portanto, intervalo de 1 a 2. Aqui eu só repito escrevendo o intervalo. E a questão B e a D eu vou deixar para o final, porque eu utilizei ferramentas do Scilab para auxiliar. Então, indo para C, verificar por meio da derivada a unicidade da raiz. Bom, o que a gente pode fazer aqui é a derivada. Então, aqui tem uma função da raiz, fica elevado a 1 meio, passa para frente, fica negativo. E aqui só fica negativo por causa do expoente negativo de x. Eu coloquei no formato aqui mais fácil de enxergar, e com isso a gente consegue ver que tanto essa função quanto essa função são positivas, então a soma das duas vai acabar sendo positiva também. Então, como a derivada dessa função aqui toda é maior do que zero para todo x, nesse intervalo de 1 a 2, a gente pode concluir que é estritamente positivo, então só tem uma raiz, porque a derivada só vai para cima, não acontece mais nada. Bom, agora para a questão B, eu vou mostrar o que acontece no Scilab, que a gente precisa verificar de forma gráfica a unicidade dessa raiz. Então, eu coloquei aqui o nosso x, que é o intervalo, e eu deixei nesse formato aqui também, para facilitar como a gente vai enxergar a raiz pelo gráfico. Que eu peguei então, coloquei a raiz de x menos 1 igual, eu passei o 2e na menos x do outro lado, e com isso a gente consegue enxergar a interseção das duas. Então aqui tem a f de x e a outra eu chamei de g de x. Isso aqui a gente utilizou uma função do Scilab para x e para ele plotar dois gráficos. Né? Então, isso aqui é só cor, isso aqui é a legenda do gráfico. Então com isso aqui a gente pode executar e aqui a gente pode ver. Então o azul aqui ó, é a função do e e o vermelho é a função da raiz. E a gente pode ver que realmente só tem uma interseção entre 1 e 2. E a gente pode ter até uma ideia de onde é, mais ou menos, mas a gente vai utilizar o método para enxergar exatamente. Então, com isso a gente consegue enxergar aqui, na letra B, a unicidade de raiz. Agora a letra D. Aplicar o método da bisseção para encontrar uma aproximação de raiz com tolerância de erro de 0,02. Verificar com antecedência a quantidade de iterações necessárias. Então, a quantidade de iterações a gente consegue fazer através da fórmula aqui, de k precisa ser maior que log de b menos a, menos log do erro, sobre log de 2. Colocando aqui os valores de b é 2, né? A é 1, então 2 menos 1, log do erro que é 0,02. Colocando isso aqui na calculadora, a gente tem que k precisa ser maior que 5,64, então k vai ser 6. 6 iterações
para a gente chegar nesse tal erro por obsessão. Então, o que eu fiz em seguida foi colocar aqui um código de como funciona o método da obsessão, para encontrar a raiz no cálculo numérico. Então, aqui eu coloquei nosso x, que é o intervalo. Aqui eu coloquei como que vai ser a nossa função. Então, nossa f de x vai ser aquela função que a gente já conhece. Aqui eu terminei a função, então o único argumento dessa função aqui, por enquanto, é x, que a gente vai conseguir utilizar para mudar depois. Aqui o a, que é o limite, b é outro limite, aqui o e eu coloquei como erro. Eu chamei essa variável aqui de xk, que vai ser utilizada para a gente iterar durante o nosso algoritmo do método da obsessão. Então aqui a gente diz que k começa com 0, para ser o nosso x0, que vai dar a partida do método. Então, bom, ele começa fazendo a verificação para saber se os limites, a diferença é maior do que o erro. Porque se ela for menor do que o erro, significa que você acabou o algoritmo, não precisa continuar. Se ela for maior, é porque você precisa fazer mais um passo. Bom, então aqui a gente pega a média e coloca no xk, e a essência desse algoritmo está nessa verificação, em dizer se f de a vezes o f de xk é maior do que zero ou não. Porque se f de a vezes f de xk for positivo, significa que não tem raiz nesse intervalo. E se não tem raiz nesse intervalo, você pode excluir o pedaço que tem a e dizer que o novo a vira o xk. Porque você vai dizer que com certeza é a partir de xk até b que vai ter a raiz. Então a vira xk. Agora, se a vezes f de xk dá negativo, significa que o pedaço do b a gente pode excluir. Então a gente diz que b é igual a xk. Com isso aqui a gente só anota o passo, e aqui a gente só diz que o x aproximado é o último xk, mas nem pensava desse último passo aqui. Então aqui a gente só imprime o x aproximado e o número de passos. Então se a gente for executar, deu que a nossa raiz foi aproximadamente 1.296875. Se a gente for ver aqui no nosso gráfico, bate até bastante, porque aqui a gente tem 1.5, aqui é 1.1, 1.2, 1.3, e está bem aqui, está bem próximo realmente de 1.29. E o número de passos também, que a gente verificou com a nossa fórmula lá, bateu também com o 6 aqui, com esse pedaço. Com isso a gente encerra então essa questão 4 da lista 1. Obrigado.